Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o componente Canvas aqui no Jetpack Compose. Para que serve o Canvas? O Canvas ele é um componente bem interessante do Jetpack que permite que a gente crie uma área na nossa tela para que a gente possa realizar desenhos. Nós conseguimos fazer desenhos dentro dessa área que o Canvas vai disponibilizar para a gente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona o Canvas. Eu estou acessando aqui o projeto Stack Mobile. Eu tenho apenas uma função Composable, a função Home, que está sendo renderizada aqui no set content da Main Activity. Já temos aqui o nosso preview e já estamos renderizando a nossa tela home. Aqui nós temos uma coluna que está pegando toda a largura da tela e toda a altura e estamos passando uma cor de background dark gray. E tudo que estiver dentro dessa coluna vai ficar centralizado na vertical e na horizontal. Dentro da coluna eu vou passar aqui o meu componente chamado de Canvas. Então você vai escrever Canvas, começando com letra maiúscula. E você vai colocar essa função Composable aqui, ó. Vou pressionar o Enter. E se você colocar o mouse aqui em cima de Canvas, você não consegue visualizar os parâmetros dessa função Composable. Pode ver que aparece aqui um sublinhado em vermelho. Porém, se você olhar aqui na parte inferior, você vai ver que o Canvas ele tem dois parâmetros. Mesmo que está em vermelho aqui, ó, você consegue ver os parâmetros dele, que são dois. Você tem o Modifier e você tem um Draw Scope. Então, o Canvas ele serve para criar essa área na nossa tela, essa área para a gente poder desenhar. Então, a gente precisa dessa estrutura principal. Para que a gente consiga configurar o Canvas, precisamos definir aqui o Modifier. Eu vou passar aqui o parâmetro Modifier. Eu vou passar o modifier do Compose. Você pode dizer para o Canvas que ele vai pegar toda a largura e toda a altura. Você pode definir um size fixo. Esse Canvas ele vai pegar toda a largura da tela, Fill Max Width, e eu vou definir uma altura fixa para ele. Que vai ser uma altura aqui de mais ou menos 500 dps. E eu vou definir aqui uma cor de background só para você visualizar. Vou passar aqui o parâmetro Color, né? Eu vou passar uma cor branca, color.white. Vamos criar aqui uma área de 500 de altura e ele vai pegar toda a largura da tela. E aí o que eu vou fazer? Esse Canvas ele está muito colado aqui. Eu vou definir um espaçamento aqui na coluna. Vou passar aqui um padding no modifier da coluna de mais ou menos 20 dps. Vai ter um espaçamento aqui na esquerda, na direita, no topo, na parte de baixo. Eu vou definir uma altura menor aqui, pessoal, uns 350. Eu acho que 500 é muita coisa, né? Aí, ó, ficou bacana. Então essa aqui é a área do Canvas, tá? E aqui dentro do Canvas, você vai desenhar. Para que a gente consiga fazer um desenho, né, utilizar uma forma geométrica, vou colocar o mouse aqui em cima do Canvas, agora que eu defini o modifier, o parâmetro obrigatório. Você vai ver aqui que ele tem um parâmetro, né, que é o onDraw, e é do tipo Draw Scope. Ele vai retornar uma função sem retorno, e aqui dentro eu posso desenhar uma forma geométrica. Aqui dentro de chaves já é o retorno do Draw Scope. Agora, se eu tirar aqui a abertura, eu preciso definir esse Draw Scope. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o parâmetro onDraw. Você vai abrir e fechar chaves. E aqui dentro, a gente vai retornar um Draw Scope. Você pode fazer dessa forma, ou você pode retornar esse Draw Scope simplesmente abrindo e fechando chaves aqui no Canvas. É o mesmo efeito, beleza? Aqui dentro, eu vou desenhar uma forma. Eu vou desenhar um retângulo. Então, você consegue fazer isso com o Canvas. Então, você vai digitar com letra minúscula aí, ó. Você vai colocar o D, vai escrever aí, ó, Draw, e vai aparecer aqui, ó, vários métodos. Draw Rect, Draw Line, Draw Path. Então vamos supor que eu queira desenhar um retângulo. Você vai utilizar o Draw Rect, ou seja, eu vou desenhar um retângulo. Esse Draw significa desenho, desenhar. Eu vou desenhar um Rect de retângulo, né? Eu vou desenhar um retângulo. E se você colocar o mouse aqui em Draw Rect, novamente, os parâmetros eles não aparecem de maneira clara. Por quê? Porque isso aqui não é uma função e sim um método. Mas aqui você consegue ver que ele tem alguns parâmetros aqui nesse método que é o brush, o offset, o draw style. Se você colocar o B aqui, você consegue ver o brush. Se você colocar o S, você consegue ver aqui que tem o size, o style. Eu vou passar uma cor para esse retângulo, que vai ser verde, né? Então, color.green. Só que aí, como eu não defini uma largura e uma altura, ele vai preencher toda a área do meu canvas. Nesse caso, eu quero definir um size, um tamanho. Eu posso vir aqui e definir, por exemplo, um size. Ele espera aqui um size.
Aí esse size vai definir aqui largura e altura, só que os valores são fracionados, ó, são em float. Então todos os componentes que você trabalha aqui em formas, esses componentes para você desenhar, eles trabalham com medidas flutuantes. É muito importante que você entenda isso, porque aqui você não vai utilizar DPs e sim valores flutuantes, porque a lógica aqui é um pouco diferente. Mas enfim, eu vou mostrar aqui o básico para você, porque essa parte de canvas vai muito longe. Então vamos lá, eu vou definir aqui o width, eu vou definir uma largura aqui de mais ou menos 250F, eu vou definir aqui uma altura de 300F. Olha aí, ó, a altura de 300F e a largura de 250. Então se eu aumentar aqui, ó, e colocar 500, eu vou definir 500. Se eu definir aqui 350, ele vai aumentar para 350, tá vendo? É mais ou menos isso. Vou colocar aqui mais ou menos 300 e vou manter 500F. Beleza, só que esse retângulo aqui, ele está muito colado, pessoal, no meu canvas. Então, para mim colocar um espaçamento aqui, eu posso colocar o mouse aqui em Draw Rect. Eu vou ter um parâmetro aqui chamado de Top Left. Vai retornar aqui um offset. Eu vou passar o parâmetro Top Left e aqui eu vou passar a função Offset. Essa primeira aqui você vai ter o eixo X e o eixo Y. Todos eles valores flutuantes, float, valores fracionados. O X, ele sempre vai ser na vertical. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, na vertical 50F. Sempre vai ser valores fracionados. E o Y vai ser, o X na verdade vai ser na horizontal e o Y na vertical. Então aqui na vertical eu vou colocar 50F também. Então nesse caso a gente vai colocar um espaçamento. Ó, eu vou mexer aqui no X. O X é horizontal. Eu vou zerar aqui o Y, né? Na vertical não vai ter nenhum espaçamento, grudou aqui. Ó, vou colocar aqui 100. Ele vai colocar um espaçamento na horizontal. Então o X é horizontal e o Y vai ser na vertical. Bacana? Então a gente conseguiu criar aqui um retângulo, tá vendo? Utilizando o Draw Rect. Vamos desenhar aqui nessa área do canvas mais uma forma geométrica, mais um componente aí para a gente poder testar. Dentro aqui do canvas, eu vou desenhar aqui um Draw. Só colocar aí, ó, Draw. Eu vou desenhar um componente oval. Então vai ser Draw Oval. O Draw Oval, ele vai ter os mesmos parâmetros, vamos dizer assim. Eu posso copiar e colar, né? E a gente vai ter um círculo, né? Um componente oval, na verdade. Deixa eu só tirar isso daqui para a gente ver onde é que ele está. Ah, beleza, ele está aparecendo aqui, ó, um componente oval. Aí o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui um size para ele. Ele está gigante aqui, né? Então eu vou definir aqui 50, 50 ou mais, né? É muito pouco. 150, 150. Nós temos um círculo aqui, ó, um componente oval. Ele também vai ter esse top left. Eu vou passar esse top left para cá e eu vou fazer o seguinte. Aqui na vertical, eu vou descer um pouquinho mais. Ó, ele está aqui, ó. Então, só para você ver mesmo. Ó, ele aqui, ó. Vou colocar aqui uns 500. Tá vendo? Ó, temos aqui, aumentar um pouquinho mais aqui para você ver. Nós temos aqui um círculo, ó, componente oval, utilizando aqui o Draw Oval. Então, se você precisar criar alguma coisa oval, você usa aqui o Draw Oval. Ah, eu quero criar um retângulo. Draw Rect vai criar um componente retângulo. Se você quiser criar uma linha, tem como você criar uma linha também. Aí você vai utilizar aqui o Draw Line. O Draw Line, ele tem parâmetros um pouquinho diferentes. O Draw Line, você vai precisar colocar aqui, vou colocar a cor dele, né? Vou colocar a cor que é verde também. Ele vai ter o Start, o parâmetro Start, que é um offset, eixo X e Y, né? Então o primeiro aqui vai ser o X, depois a gente vai ter o Y. No X eu vou colocar 200F, 200F. E eu vou definir aqui o End. Ele precisa do End também, que vai ter o eixo X e você vai ter o eixo Y. Esse daqui é um pouquinho diferente. Então vai ter 200F aqui e 200F aqui. E como é uma linha, eu preciso também, agora apareceu, ó, eu preciso do Stroke Width. Nesse caso seria a largura da minha linha. Então vou passar aqui o Stroke Width. Eu vou colocar aqui a largura da minha linha, 8F. Vamos ver se aparece aqui, pessoal. Eu não sei se vai aparecer. Eu vou descer um pouquinho mais aqui. Ó, apareceu aqui, tá vendo? 600. 600. Para ficar mais fácil, eu vou tirar esse Draw Oval e esse Draw Rect. Vamos visualizar só a linha mesmo. Agora eu vou colocar aqui 50F, mais ou menos. Ó, apareceu aqui, tá vendo? E aqui eu posso aumentar a largura também dessa linha. Muito bacana, né? Então aqui você vai ter o eixo final e o eixo inicial. Aqui no inicial, vamos colocar 0 aqui, ó.
seria a horizontal. Então eu coloquei para cá, ó. E o Y eu vou colocar 0. Olha que legal. Eu consigo trabalhar nessas formas aqui. Por exemplo, mexer aqui, ó, na largura dele. Mexi na largura. Vou colocar mais aqui. Vou colocar, sei lá, uns 600. E depois você traz com valores dinâmicos. Então, primeiro você precisa entender como é que o componente funciona. Não adianta você querer trazer valores dinâmicos sem entender como é que ele funciona. Então, olha que bacana. Você consegue criar uma variedade, pessoal, de componentes aqui para construir o seu layout, para construir o jogo. Inclusive, eu já fiz um vídeo no meu canal aqui mostrando como que você utiliza o Canvas na prática. Eu criei, eu recriei o famoso aplicativo Tetris e também o jogo da velha utilizando o Jetpack Compose, e você utiliza muito o Canvas para desenhar a tela desses jogos. O tabuleiro do Tetris mesmo, você precisa do Canvas para desenhar o tabuleiro. E não só jogos, como aplicativos, às vezes você precisa desenhar componentes mais complexos, você precisa fazer algo muito mais perfeito. Então é para isso que serve o Canvas. O Canvas é muito grande, dá para você fazer praticamente tudo, só que é um componente um pouquinho mais complexo e que é interessante que você entenda o funcionamento dele. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!